Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Daniela Álvares Bescov, eu sou escritora, artista e cientista política. Hoje eu quero pensar com vocês sobre 3 temas: a feminilização das mulheres, a assertividade em mulheres e também as relações sociais entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres. Então vamos começar com essa ideia da feminilização. Em 2015 e 2016 eu comecei a utilizar esse conceito e na época não havia ouvido essa palavra, em nenhum outro lugar. Não sei então se havia já outras mulheres, tanto no Brasil ou no mundo, que utilizavam essa ideia. Nesse caso eu gostaria de conhecer vocês ou conhecer essas autoras, pois eu tenho interesse em pensar a genealogia dos conceitos, principalmente das mulheres brasileiras, de nós pensadoras todas. Então me avisem. Mas enfim, naquele momento eu joguei essa ideia aí para os grupos de mulheres que eu participava e hoje eu vejo uma difusão maior dessa ideia da feminilização, mulheres feminilizadas ou não feminilizadas. Vamos até pensar sobre isso mais para frente. Eu acho importante que haja essa difusão desse pensamento, pois a gente então ressalta que feminilizar as mulheres não é um processo natural, é um processo social, Então vamos lá ao significado do conceito, da forma que eu comecei a utilizar aí faz alguns anos, Inclusive foi em 2016, no movimento lésbico, que eu também, na cidade de São Paulo, ajudei a organizar aí, coletivamente uma oficina que chamava Mulheres Feminilizadas e Mulheres Não Feminilizadas. A gente fez rodas de debate sobre isso, Tenho registros desse momento, foi interessante. Mas vamos lá então, pensando o conceito. Quando a gente pensa que existe um processo de feminilização das mulheres, a gente quer dizer o quê? Que durante a vida coletiva das mulheres, há vários acontecimentos, há um contexto que tenta, então, impor às mulheres que elas sejam feminilizadas, Feminilizadas seria um contexto, seria um contexto de ação, de vida, de existência, que se impõe sobre as mulheres, sobre as pessoas que nasceram, como pessoas do sexo feminino. Então, uma mulher, ser feminina não é uma coisa natural, Então, na sociedade, a gente tem um senso comum, e é importante a gente, muitas vezes, partir do senso comum para entender mais a fundo, de que existem mulheres femininas e mulheres não femininas, ou que ser feminina faria parte da natureza das mulheres e que mulheres não femininas estariam fugindo à sua natureza, e que se coloca como ser feminino, ser feminina, seria uma pessoa, uma mulher com atributos da delicadeza, da suavidade, da docilidade, Então, se associa mulheres que fogem a essas características com mulheres que estariam fugindo da sua natureza. Então, partindo desse senso comum, eu comecei a pensar, então, nesse ano de 2015, mais ou menos, que primeiro não seria tão adequado a gente falar em mulheres femininas, Seria mais interessante falar em mulheres feminilizadas, pois o processo de tornar mulheres femininas é um processo, um processo de feminilização. Então, vamos pensar o que é isso, Primeiro, é importante a gente atentar para a questão de que a feminilidade, assim como a masculinidade, são relações sociais, E elas são construídas a partir da relação desses dois polos opostos, Que situam mulheres em um polo e homens em outro polo. E essa relação é uma relação de poder, onde os homens violentam e dominam as mulheres. Então, a feminilidade, ela existe dentro do contexto patriarcal de sofrer a violência dos homens, que seria a masculinidade, Então, a feminilidade apenas existe nessa relação dual, essa relação de opostos e que se baseia na violência, Essa é a primeira ideia da feminilidade. Então, qual que é Então, essa violência? É a violência patriarcal, que sufoca as mulheres, que sufoca a sua potência política, que tenta impedir cotidianamente e contextualmente o desenvolvimento das características políticas das mulheres, Então, o patriarcado,
ele tem aí nos seus locais de tomada de decisão majoritariamente homens, ou muitas vezes em muitas sociedades, em todos os espaços onde se tomam decisões coletivas, apenas existem homens, né? E essa é a característica principal do patriarcado. Então, se coloca a mulher e logo o feminino, logo a feminilidade, então, primeiramente, nesse local de subordinação política, né? De não decisão, né? De não manifestação da sua opinião e do seu argumento, e de aceitar incondicionalmente as regras criadas pelos homens, né? Então, a feminilidade é, primeiro, a tentativa dos homens de bloquear o desenvolvimento, né, político das mulheres, né? Esse é o primeiro ponto. E a partir desse primeiro ponto de impedir, né, que as mulheres estejam nos espaços políticos, a partir daí se cria né, um desenvolvimento complexo de várias características e imposições nas relações sociais, né, várias características de como as mulheres devem ser e como os homens devem ser também, porque a partir do momento que você vai gerando um polo, você vai gerando outro, eles vão se alimentando a partir da relação de oposição, né? Então, as mulheres, então, estando fora dos espaços políticos, então você coloca que as mulheres não devem ser assertivas, pois a assertividade é uma característica importante no espaço político, onde se toma decisões, né, onde se realizam debates. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre assertividade daqui a pouco, né? Mas a assertividade é essa característica, esse contexto onde a pessoa se coloca suas opiniões, ela desenvolve essa habilidade de se colocar, de falar não, de falar sim, de argumentar e de debater, né? E de realizar ações em coletivo e de forma individual também. Mas então, a partir do momento então que os homens, né, eles tentam impedir que as mulheres estejam nos espaços coletivos, então eles também tentam impedir que elas desenvolvam essa característica da assertividade, né? E aí vai uma complexidade de fatores. Então, quando se coloca que a mulher não deve ser um ser político, o que o patriarcado tem feito também nos últimos milênios, né, em várias sociedades, é associar as mulheres também ao campo da sexualidade, né? Então, do meu ponto de vista, sexualidade e política estão em polos opostos, né? Então, enquanto a política é o espaço coletivo do debate, do argumento, da dúvida, da estratégia, da proposição, enfim, da racionalidade, etc., que pode existir emoção também na política, mas enfim, o campo da sexualidade é um campo mais da intimidade, né? Da percepção corporal, do erotismo, etc., seria um campo bem diferente do campo da política, né? Então, o patriarcado, os homens, eles tentam a todo momento reforçar essa característica da característica da sexualidade, da eroticidade às mulheres, né? Então, ao longo dos últimos milênios, foi se associando cada vez mais mulheres com a sexualidade e menos com a política, né? Então, a gente tem outro desdobramento da questão da feminilização dos corpos, né, das mulheres. Então, nisso a gente tem desdobramentos gravíssimos, né, como o estupro, que os homens se sentirem no direito de impor a atividade sexual para as mulheres, né, a violência sexual. A gente tem nas sociedades o espaço público dificílimo para as mulheres transitarem, pois elas estão sempre submetidas a olhares sexualizantes. A gente pode classificar isso como violência visual, até como violência sexual, o olhar ostensivo, né, para as partes íntimas. A gente tem uma dificuldade dos homens até conversarem com as mulheres, né, nos espaços coletivos, pois eles estão sempre olhando para as partes íntimas das mulheres de forma ostensiva, ao invés de dialogar com elas normalmente, né. A gente tem na mídia, nas revistas, nas bancas de jornal, enfim, na internet, etc., um excesso de imagens que erotizam mulheres, né? E a gente vê nos livros das histórias, no discurso científico, no discurso jurídico, assim, em todos os campos isso foi se reforçando, um campo foi reforçando o outro ao longo da história, de modo a associar a mulher à eroticidade, né? Inclusive a gente tem atualmente um contexto bastante grave em relação a isso na internet, que é uma rede gigantesca. Eu nem saberia dizer números, pois eu não pesquiso
isso a fundo, mas uma rede gigantesca de pornografia, né, que é assim bilionária, né, que tem, nem sei dizer quantos homens, bilhões de homens acessam. É uma rede muito ativa, né, de compra de pornografia. E uma das, assim, das coisas mais graves em relação a isso é que nessas redes de pornografia circulam imagens de muitas vezes crianças sendo violentadas sexualmente, muitas vezes de mulheres em situações de violência sexual. Então os homens filmam essas imagens ainda por cima e circulam essas imagens na internet, e outros homens compram essas imagens. Enfim, uma coisa assim horrorosa, uma coisa gravíssima. É difícil entender como que o mundo está há tantos anos já tolerando essa situação, que pelo que eu tenho acompanhado só aumenta, né, a cada dia, né? Enfim, então é isso, são os desdobramentos da feminilização dos corpos, né? Então a gente tem primeiro o impedimento, a tentativa de impedimento da capacidade e habilidade política das mulheres, né? A gente tem o impedimento da assertividade em mulheres e a ostensivo reforço da imagem da mulher, a eroticidade, né, e sexualidade, né? E nesses três elementos principais, a gente tem vários elementos cotidianos, né? Então, o processo de feminilização de uma pessoa do sexo feminino, desde sempre, desde bebê, desde criança, então impedir que ela se manifeste livremente, impedir que ela manifeste nas suas habilidades corporais, quando essas habilidades são ligadas, por exemplo, à força física, né? Habilidades coletivas. Então, muitas vezes em esportes, né, que exigem força física, rapidez, etc., futebol, sei lá, basquete ou atletismo, enfim, né? A maioria dos esportes exigem, na verdade, uma grande força física, né? Mas a gente tem alguns esportes que nas escolas são associados às mulheres, e vários outros esportes não é estimulado que elas desenvolvam essa capacidade muscular, inclusive, né? Então a gente vai observando, então, nesse processo de feminização, que você então vai impedindo várias então características, né, das mulheres. Então isso, por exemplo, corporalmente, além dessa questão de você tentar impedir que as mulheres se desenvolvam fisicamente, a sua força, a sua habilidade, etc., a sociedade vai colocando uma questão das roupas também, né? Então as roupas vendidas em massa nas lojas que fabricam nas fábricas e tal, que fabricam quantidades grandes de roupas, os modelos, né, que seguem os modelos da costura, que daí as fábricas vão reproduzindo esses modelos, são modelos que são roupas desconfortáveis, né? Então a gente vê, isso muda também ao longo dos anos, das décadas, né? Mas já há algumas décadas isso é no Brasil muito forte, né? Eu acho que antes, em 80, 70, 60, era um pouco diferente, a questão das calças, que eu vou falar. Então hoje é muito difícil achar uma calça confortável que seja uma cintura, o pessoal chama até de cintura alta, mas seria para mim a cintura comum, enfim, a altura da cintura. Se coloca nas calças jeans, calça social, uma cintura muito baixa, de forma que deixa exposta, e às vezes até exposto ao frio, né, o centro do corpo da mulher, seja as costas, seja a barriga, né? E também fica apertando ali o local da respiração, né? Tem isso, e também tem a própria largura da perna, das calças, em geral é muito justa, né? Então é uma calça desconfortável, que fica apertando, você não consegue se movimentar, né? A maioria dos modelos que a gente encontra, né? E, por exemplo, camiseta, né? No Brasil, a gente tem um modelo que se associa à mulher que chama baby look, que quer dizer estética de bebê, né? Enfim, é muito esquisito, né? Até uma pessoa adulta usar uma estética de bebê, mas enfim, é uma camiseta que não é uma camiseta maior, mais larga, é uma camiseta bem pequenininha, que fica bem justa, que, enfim, que se associa mais a esse modelo. Até às vezes quando as pessoas participam de encontros coletivos, um evento qualquer, e as pessoas fazem camisetas para vender para as pessoas desse grupo, se coloca os modelos femininos e os masculinos. Os femininos, para as adultas, são extremamente pequenos, né? Enfim, tem essa questão da camiseta, que também já é difícil se movimentar. Tem a questão dos ombros, né? Que é difícil você levantar o braço sem ficar puxando o tecido.
E também está sempre marcando ali as formas do corpo, tanto a calça justa quanto a camiseta, né? A gente tem os calçados, que é uma situação alarmante, eu diria, mesmo, sem brincadeira. No Brasil, é difícil encontrar sapato social para as mulheres, que é um sapato social baixo e fechado, né? Eu não sei quem que inventou essa questão do salto alto e da sandália de salto alto, né? Enfim, é uma coisa que você tem dificuldade para se deslocar, né? Qual que é a função de um sapato que você não consegue se deslocar? Função nenhuma, né? E as mulheres acabam usando e desenvolvendo muitas vezes problemas, né? Na articulação. Então a gente tem essa questão da roupa, né? E para não falar, inclusive, das roupas íntimas, né? Calcinha e sutiã, que também são modelos. Sempre, cada ano que passa, parece que diminui o modelo, o tamanho, né? Então antes 38, 40 era um tamanho, hoje esse tamanho é minúsculo. Então também são roupas íntimas muito desconfortáveis, no caso do sutiã, que impedem a respiração. Então uma coisa muito esquisita, assim, que a indústria esteja há tanto tempo estimulando esse tipo de roupa em mulheres, né? Bom, então isso é uma questão, né? Então o processo de feminilização, né, dos corpos, ele é diferente em cada sociedade, né? Então eu ia dizer isso inclusive no começo. Há alguns anos eu finalizei o mestrado em 2017 e no meu texto eu falo um pouco sobre isso, faço um capítulo sobre isso. E na época eu decidi por colocar a feminilidade e as mulheres brancas, porque naquele momento eu decidi, foi uma opção teórica, de falar dessa questão também cultural, né, dos povos, na questão dominante nos povos. Então no Brasil a gente tem várias culturas, várias etnias, mas tem uma cultura dominante que é a cultura que veio da Europa e através da violência, né, se impôs sobre o Brasil, né? Então, eu optei naquele momento por falar da feminilidade a partir dessa questão dominante. Mas é importante a gente pensar que a feminilidade, ou melhor, a divisão sexual, né, dos papéis sexuais, né, que essa divisão entre homens e mulheres e as funções que as pessoas têm nas sociedades em função do seu sexo, existe em todas as sociedades, né? É difícil a gente achar uma sociedade onde seja mais amena essas diferenças sociais em função do sexo, né? E na maioria das sociedades essas diferenças também levam a um contexto patriarcal, né? Um contexto onde essas diferenças levam a desigualdades, onde os homens se impõem de alguma forma, né? Então, bom, tem vários pensamentos, reflexões sobre isso, né? Uma delas a gente que circula é inclusive pensar esses agrupamentos de mulheres também como espaços de fortalecimento, né? Mas é importante a gente entender que muitas vezes esse agrupamento de mulheres é um espaço de segregação, que elas estão segregadas de estarem nos espaços coletivos públicos, né? Então tem essa dupla interpretação, assim. Mas de qualquer maneira é importante entender que então esses processos de segregação de papéis sexuais existem em todas as sociedades. Mas eu não tenho estudado a fundo como é esse conceito em todas as sociedades, do feminino, da feminilização. Por isso que nessa época que eu finalizei esse texto do mestrado, especificamente, eu optei por falar a partir da questão dominante, a partir da cultura branca, da branquitude, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar como isso se dá em todas as sociedades, né? Pois o patriarcado existe em todas as sociedades, né? Mas, enfim, então pensando no Brasil hoje, né, inclusive como resultado da imposição da branquitude, pensando no contexto atual, a gente está pensando num contexto que é resultado da colonização, da invasão europeia, da imposição desses valores. Mas é importante a gente pensar como essas várias culturas tratam as mulheres, né? Mas é isso, então pensando essa questão... Fiz esse parênteses, né? Mas então é isso. Então, pensando a fundo a feminilização. Então, a gente estava falando das roupas, né? Então, as roupas, né, desconfortáveis, elas impedem, elas reforçam a dificuldade das mulheres de transitarem pelos espaços públicos, os espaços coletivos, né?
Pois como uma mulher de salto alto vai sair correndo no meio da rua caso ela precise, enfim, seja uma situação de segurança ou até uma situação de encontro com alguém, ou seja para, enfim, caminhar por aí pela cidade com outras mulheres, é muito difícil você caminhar por um longo período de tempo com um sapato desconfortável, né? Então, a roupa desconfortável impede que a mulher se manifeste livremente, né? E coloca de novo que a mulher tem que ser, então, uma vitrine para os homens, né? Uma vitrine associado ao erotismo, pois essas roupas, em geral, também elas ressaltam os aspectos físicos da mulher, né? Coloca que a mulher deve sempre expor o seu corpo e que ela tem que ser valorizada a partir dessa exposição corporal, do que a partir da exposição das suas ideias, né? E nessa questão corporal a gente então vê um aprofundamento que vai além da roupa, que vai sobre a própria pele, o próprio corpo, né? A gente tem a questão das joias, dos adereços e tal, a gente vê a questão da maquiagem, que é a pintura facial, que se associa muito às mulheres, e a gente tem uma questão que vai além ainda, que é a remoção dos pelos, né? Então no Brasil a gente tem muito forte isso de impor que as mulheres removam os pelos corporais, e isso está cada vez mais abusivo, pois a cada ano, a cada, sei lá, 5, 10 anos que se passa, se avança mais no território corporal quais pelos devem ser arrancados. Então, atualmente, tem uma noção muito forte que todos os pelos, todos do corpo, menos o cabelo e menos a sobrancelha, devem ser arrancados por completo. Então, é uma outra coisa muito que chama muito a atenção, porque as únicas pessoas que não têm pelos, na sua maioria, muitas vezes acontece, na verdade, da pessoa não ter pelos por questões hormonais, ou a gente vê grupos populacionais no mundo, às vezes os grupos têm menos pelo ou mais pelo, mas de um modo geral são as crianças que não têm pelos corporais. Isso aparece, os pelos corporais, um pouco mais adiante na vida, né? Então você, além do mais, além de obrigar que as mulheres tenham toda uma questão corporal que associa à objetificação sexual, você coloca que elas devem ter uma estética de bebês, de criança, né? O que reforça o pensamento da pedofilia, inclusive, né? Pois você associa uma pessoa adulta ao erotismo e também à infância. Então, é uma mistura de fatores muito complexa, né? Que vai se aprofundando na violência contra os corpos das mulheres, né? E isso faz parte desse primeiro tópico da conversa, que é a feminilização, né? Então, a feminilização, a partir desse ponto de vista, é um processo de violência, né, contra as mulheres, né? Toda essa questão corporal que eu falei, essa questão de associar ao erotismo, né? A gente tem a questão do estupro, a gente tem a questão da prostituição, que é também uma exploração sexual, uma violência sexual contra as mulheres. Hoje tem um debate grande sobre isso, tem divergências, mas enfim, eu estou aqui então colocando essa visão da prostituição, sim, enquanto uma exploração, pelo menos em relação ao contexto da maioria das mulheres, né? Se é que a gente pode pensar isso como uma opção, seriam talvez poucas mulheres ou grupos que reivindicam essa questão. Estou pensando no contexto histórico, no contexto da maioria, né? E até pensar se seria possível uma exploração como uma opção, mas enfim, é um debate complexo também. Mas então são várias questões, né? Até porque a gente não vê a prostituição dos homens em massa como a das mulheres. É uma questão também da feminização dos corpos, né? Da violência contra as mulheres, de colocar a mulher num espaço de sexo e longe da política, um espaço ainda do sexo associado à violência, né? Então são várias questões. Então essa é uma questão, né? Então a feminilização, né? Então aprofundando, né? Porque ela vai se desdobrando, né? Então seria você então impedir que as mulheres sejam seres políticos e obrigar que elas sejam seres meigos, né? Seres dóceis, seres que não apresentam perigo para o sistema de dominação dos homens, né? Pessoas que aceitem as regras e que devem aceitar os papéis ali, enfim, definidos pelos homens. E de novo, nas culturas isso tem nuances, né? Mas a gente pode ver uma estrutura comum nas sociedades, né? Que perpassa por esses temas, né? Então esse seria um pouco a ideia de feminilização dos corpos, é um processo de violência
contra as mulheres. Então, voltando à ideia inicial que eu falei, que lá em 2015, 2016 eu pensava esses temas e naquele momento eu comecei a pensar também então em mulheres. Eu falava, bom, então as mulheres são feminilizadas, né? E existem mulheres não feminilizadas, eu pensava, mulheres que estão lutando contra essas ideias, né, de comportamento, essas ideias estéticas, essa ideia desse contexto que mulheres devem ser subordinadas aos homens. De um tempo para cá eu já venho repensando essa ideia, né? Porque o que acontece, né? Todas as mulheres são feminilizadas, ou seja, todas passam por esse processo de feminilização que obriga todas elas a não serem seres políticos. Então é muito difícil afirmar que uma mulher não seja feminilizada. Então eu venho repensando já esse conceito, né, que eu coloquei naquele momento, e hoje eu penso mais em mulheres assertivas, ao invés de pensar mulheres não feminilizadas, né? Então agora indo para o segundo tópico da conversa. Então o que seria a assertividade, né? A assertividade é a habilidade de se colocar, né, em público, de se colocar no coletivo, de tomar decisões, de interferir no processo coletivo, né? A habilidade de dizer sim quando você quer dizer sim, de dizer não quando você quer dizer não, de propor, de interferir, né? Enfim, de manifestar ali a sua opinião, a sua vontade, a sua necessidade, o seu desejo e etc. Então, a assertividade é uma característica importante no processo político, né? É uma característica que é importante porque o processo político ele demanda, né, o debate, a conversa, a relação entre as pessoas. Então, é importante que todas as pessoas, todas desenvolvam a assertividade para que a gente consiga conversar, resolver problemas, propor soluções, né? Então, eu diria que quando as mulheres então estão lutando contra o processo de feminilização, elas estão construindo a assertividade, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, mulheres femininas e não femininas, né? Lá atrás. Daí depois, feminilizadas e não feminilizadas. Daí hoje eu diria, até reformularia, eu colocaria mulheres, todas passamos por esse processo de feminização, então eu colocaria mulheres assertivas e não assertivas, talvez. Os conceitos são sempre insuficientes, né? Mas é difícil também colocar que tem mulheres não assertivas. A gente precisa de um nível de assertividade de todas as pessoas na vida para tomar decisões, para viver. Mas eu acho que existem pessoas, mas no caso as mulheres que estão questionando, né, não só no feminismo, mas em todos os movimentos e grupos na história que se colocaram contra os regimes de dominação. As mulheres vêm de várias formas desenvolvendo a assertividade. E desenvolver a assertividade é lutar contra a feminilização dos corpos, né? Então a gente está pensando que é uma questão que engloba vários campos, né? Tanto o campo do comportamento, o campo estético, quanto o campo coletivo de relações, do trabalho, da família, na rua e etc, né? Então é isso, assim. Então, essa reflexão é mais breve, porque já complementada com o primeiro tópico. E pensando, então, as relações, né, entre homens e mulheres e entre mulheres e mulheres, né? Quando a gente pensa assim, tem uma dificuldade imensa da sociedade em aceitar mulheres assertivas em vários campos, né? Muitas vezes se aceita que a mulher seja assertiva em um determinado campo na vida, mas não outro. Por exemplo, a questão da estética, da vestimenta e do comportamento, da postura corporal, é uma questão que a sociedade, as pessoas relutam em aceitar mulheres que questionam esses códigos da violência, né? Então, uma mulher que se recusa a eliminar os seus pelos, que se recusa a usar uma roupa desconfortável, ela é agredida pela sociedade, ela é punida pela sociedade por fazer tal questionamento. Então a gente tem uma gama, né, de violências, né, de punição com essas mulheres, né? Desde violência psicológica nos vários espaços da sociedade, mulheres que negam essas questões estéticas, até violência física, violência sexual como uma punição, né? Em relação a isso, né? Em relação a essa resistência, essa luta contra o sistema de dominação. Então, os homens, então, eles têm muita dificuldade em aceitar, né? Porque os homens, eles, então, vão sendo socializados
todas as pessoas vão sendo socializadas, mas os homens, enquanto elementos dominantes, né, vão sendo socializados a ver as mulheres como seres sexuais. E quando eles se deparam com uma mulher que é mais parecida com eles, no sentido da assertividade, se colocar, de participar das coisas, de estar lá junta, querendo decidir, querendo propor, etc. E não tá ali como um objeto a ser observado, como uma vitrine, causa um desconforto, causa uma revolta. Muitas vezes esse homem se volta contra essa mulher, punindo ela por sair do local que ele a designou enquanto grupo, porque os homens se relacionam em grupo, né? Eles se reforçam o comportamento entre eles em grupo. Então é muito complicado, né? E a gente tem também, pensando também brevemente sobre o relacionamento entre mulheres, isso ocorre também, isso ocorre em ambientes entre mulheres, em ambientes feministas, em ambientes entre mulheres lésbicas e assim vai, de muitas vezes também ter um rechaço de mulheres mais assertivas que se colocam, se propõem, enfim, por várias questões, por as mulheres muitas vezes acabarem, de certa forma, não sei se é a melhor palavra, mas reproduzindo e afirmando alguns valores desses, por mais que sejam espaços também de questionamento dos modos de dominação. Às vezes essa questão da violência psicológica, que é uma violência menos óbvia, né, ela acaba ocorrendo também. Então, mulheres violentando mulheres, né, que não admitem mulheres assertivas e acabam também cotidianamente tentando sufocar essa manifestação da assertividade, né. Então, é isso, assim. O que eu queria finalizar com vocês é fazer uma leitura. Eu escrevi um livreto em 2019, eu vou ler para vocês alguns trechinhos. Chama Perspectiva Feminista, Movimento Feminista e Movimento de Mulheres no Brasil, uma introdução. Então é um livreto de 40 páginas e ele está no meu site palavraemeia.com. Tem duas versões, tanto a versão gratuita, você pode fazer download, ou você pode adquirir também no site, né? Então eu vou aqui na página 17, que essa página vai falar um pouco sobre esses temas que eu falei. Então chama conceitos, né? Então, abre aspas, a tríade. Observa-se 3 noções importantes e recorrentes no que se refere ao entendimento do que é ser mulher nas sociedades. Estas noções estão difundidas entre homens e mulheres, sendo reproduzidas por ambos grupos, muitas vezes com significados diferentes. O conceito mulher se desdobra em 3 elementos na língua portuguesa brasileira. O primeiro, pessoa do sexo feminino, que seria a fêmea da espécie humana. O segundo, mulher. E o terceiro, pessoa feminina. E essas 3 noções possuem cada qual o seu correspondente. Primeiro, femeidade. Segundo, mulheridade. E o terceiro, feminilidade. Destrinchemos cada uma delas. A pessoa do sexo feminino que experiencia a femeidade, né, de fêmea, é aquela que desde a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, se constitui geneticamente como XX, e então nasce com características corporais específicas desta condição. Só fazer um parênteses fora do texto aqui, pensar as pessoas intersexo também, que eu não abordo nesse texto aqui. Então, estou falando das pessoas XX. Isso a gente pode falar em um outro momento. Então, fecha o parênteses. Ao longo de sua vida, então, essa pessoa XX produz de forma autônoma substâncias como, por exemplo, os hormônios, óvulos, sangue uterino, etc. Essas substâncias realizam a manutenção desse corpo, reproduzindo-o com o passar dos anos, em suas diferentes fases da vida. As características são primárias e secundárias, e se transformam ao longo dos anos, em termos de intensidade, velocidade ou mesmo cessar de substâncias em certo momento. Essas fases e intensidade ou mesmo a existência, né, de certas características variam de pessoa do sexo feminino para pessoa de sexo feminino. Daí eu faço aqui um parágrafo que eu vou pular, falo sobre a linguagem, a diferença com frases, por exemplo, do inglês e português. Daí eu então continuando. O conceito mulher e logo a experiência da mulheridade deriva tanto da realidade enquanto pessoa do sexo feminino como das construções sociais e históricas associadas às mulheres. Estas ocorrem tanto a partir das experiências
entre mulheres, como como a partir das construções sociais e históricas advindas das experiências entre mulheres e homens, ou seja, a partir do contexto de violência patriarcal, já que nos espaços mistos os homens se impõem, né? Então, algumas autoras optam por associar o termo mulher predominantemente à sua realidade genética, outras à realidade socialmente construída entre as mulheres, ou então aquela socialmente construída através de conceitos patriarcais. Outras ainda defendem o termo mulher como uma mistura dessas três associações. Socialmente, porém, são essas três associações que definem e constroem a experiência das mulheres. Então, optar por enfatizar uma ou outra associação significa interpretá-la como fundamental, estruturante ou definidora da realidade de ser mulher, tornando as outras associações secundárias. Continuando, feminilidade é a experiência socialmente construída a partir da interpretação patriarcal sobre como deveria ser uma mulher. Esse conceito está associado tanto a pessoas do sexo feminino como ao conceito mulher. Entre mulheres, há também uma interpretação que associa o termo feminilidade ao de femeidade, ou seja, feminilidade seria a experiência de pessoas do sexo feminino enquanto pessoas do sexo feminino em seu contexto social, seja individual ou coletivo. Muitas vezes, esta última interpretação deriva de conceitos do pensamento patriarcal, resultados de milênios de impedimento das habilidades políticas e assertivas das mulheres em favor de suas habilidades acolhedoras, resultando em um pensamento híbrido, mas que infelizmente gera confusão nos círculos de mulheres. Segundo o argumento biológico, ser gentil ou educada faria parte de um comportamento naturalmente acolhedor, que, segundo algumas mulheres, está associado de forma natural à mulher, devido à sua capacidade reprodutiva. Linhas de pensamento contrárias defendem que a possibilidade de gerar uma vida e nutri-la nos primeiros meses de vida não corresponderia, necessariamente a uma personalidade acolhedora e delicada da mulher, até porque nem todas engravidam ou cuidam de filhos ou de pessoas, né? Continuando, a mescla dos pensamentos que associam acolhimento ao aspecto natural da mulher com os pensamentos patriarcais é observado na exigência social da feminilidade, que corresponde à docilidade e, acima de tudo, passividade, não assertividade. A não assertividade, travestida de acolhimento, existe para que a masculinidade, ou seja, a assertividade associada à violência, tenham espaços para existir. Ou seja, constata-se que a feminilidade existe apenas enquanto oposto necessário da masculinidade, dentro do pensamento que define a feminilidade enquanto derivação necessária da experiência da pessoa do sexo feminino, e associada de forma também necessária à construção social patriarcal que se faz deste sexo. As características associadas às mulheres passam a ser definidas pela não assertividade, o não enfrentamento direto, a passividade, entre outras. A delicadeza e o acolhimento são definidos a partir da não assertividade, minando a possibilidade de imaginarmos acolhimentos assertivos, por exemplo. Também existe a teoria que defende que a feminilidade deriva de forma necessária da experiência do sexo feminino em si, de forma genética ou essencial, sem qualquer relação com a construção social do masculino, mas ainda associando-se como oposto necessário ao masculino que haveria nos homens também de forma genética e essencial. Há também as que defendem que a feminilidade é uma construção social tal que existe apenas no social, podendo ser reproduzida ou observada em homens. Há também as que afirmam a feminilidade que seria uma essência, podendo ser encontrada em qualquer pessoa. A perspectiva aqui defendida é que a feminilidade é uma construção social associada às mulheres, construída pelos homens e que violenta as mulheres. Então aqui é o último trecho. Tanto a delicadeza quanto a agressividade não são resultado de características genéticas, ou seja, são estados ou expressões
que podem ser encontradas em todas as pessoas em função de situações do cotidiano. Tanto homens quanto mulheres manifestam momentos de delicadeza e momentos de agressividade ao longo de suas vidas. Porém, no contexto patriarcal, é regra tácita e, em muitos lugares e épocas, institucionalizada através de seus desdobramentos na regência da vida social, que a delicadeza fique a cargo das mulheres e a agressividade dos homens. Então, a agressividade se desdobra em violência e a delicadeza em passividade. Esse sistema de ações e significados vem sustentando o patriarcado em diversas sociedades ao longo dos últimos milênios, produzindo contextos de alarmante violência contra as mulheres, ainda que sejam concomitantes à existência de processos onde as mulheres exercem-se enquanto sujeitos políticos. Porém, afirmar que a violência contra as mulheres predomina porém pode-se afirmar, que a violência contra as mulheres predomina como um alicerce estruturante do regime patriarcal. Então, é isso. Por hoje é só e entre em contato para quem quiser trocar mais ideias, tá bom? E vou deixar meu e-mail aqui. Então, um abraço e até a próxima.